Por que que quando a imprensa divulga que o governo Lula foi o responsável por dar início à investigação da fraude do INSS através da CGU, todo mundo já começa a desconfiar do Lula? Mas quando a PF diz que a fraude começou no governo Bolsonaro, aí parece que ninguém liga, né? Uma coisa é ser honesto e querer justiça. Outra é torcer e fazer de tudo para destruir o Lula. Já existem informações que explicam muita coisa sobre essa fraude, mas eu tenho certeza que outras tantas ainda virão, pelo trabalho sério da Polícia Federal e não através da CPMI que começou hoje, lá no Congresso. Para começar, é preciso entender que a Previdência Social no Brasil é regulamentada pelo Decreto 3048, criado em 99, e que em 2020 foi criada uma regra que impedia a prática de fraudes como essa que está sendo investigada agora pela PF no governo Lula. Mas essa norma foi criada apenas para inglês ver, porque já em 2022, poucos dias antes das eleições, ela foi burlada pelo próprio governo Bolsonaro. E isso foi descoberto este ano. A regra descumprida por Bolsonaro determina que, assim que uma pessoa se aposenta, é feito o bloqueio automático do seu benefício para que não sejam feitos descontos por associações e entidades de classe. Com isso, o desconto e o desbloqueio só pode ser feito se o próprio aposentado ou pensionista autorizar, solicitando ele mesmo o desbloqueio de sua aposentadoria por meio de um contato direto com o INSS. Então, como esses descontos estavam acontecendo se a lei proibia? A Polícia Federal descobriu o esquema que já estava acontecendo há anos, quando em 2023, uma das entidades que participavam dessa fraude, a CONTAG, que é um sindicato rural, pediu o desbloqueio de 30 mil benefícios de uma só vez, para que ela pudesse fazer os descontos de associação. A CONTAG pediu, o procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, deu parecer favorável e o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, autorizou. Então, a PF tomou conhecimento e, como já tinha recuperado sua autonomia desde que Lula assumiu a presidência, prontamente começou a investigar e criou a Operação Sem Desconto. Como consequência imediata, tanto o procurador quanto o presidente do INSS foram afastados, sem nenhum questionamento ou indisposição do presidente Lula. A revista Piauí teve acesso recentemente a um relatório feito pela Auditoria Geral do INSS. Foi este documento que revelou que a CONTAG já tinha feito o mesmo pedido de desbloqueio de benefícios em massa para descontar deles os valores indevidos. A primeira vez foi em 2022, perto das eleições, quando Bolsonaro aparecia atrás de Lula nas pesquisas eleitorais. Para entender como o crime aconteceu, burlando a lei pela primeira vez, no dia 13 de setembro de 2022, a CONTAG pediu o desbloqueio de 30 mil benefícios previdenciários. No dia 26 de setembro, o INSS então pediu à Dataprev, que é a empresa que gerencia os dados do INSS, a liberação dessa quantidade de benefícios para os descontos fraudulentos. E no dia 28 de setembro de 2022, a Dataprev autorizou e liberou os descontos nos benefícios, quando faltava apenas 4 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais. A auditoria percebeu que era uma fraude porque, a Dataprev não cobrou valores para executar o que o INSS estava pedindo. 2, a liberação dos benefícios foi feita em caráter emergencial. 3, a ação passou por cima da norma que exige a autorização prévia, pessoal e específica do aposentado ou do pensionista para os descontos. Para conseguirem o desbloqueio, a CONTAG e as outras entidades envolvidas nessa fraude enviavam para o INSS vários documentos falsos que simulavam que os aposentados estavam pedindo e autorizando o desconto mensal em seus benefícios. Para fazer isso, o governo Bolsonaro era obrigado por lei federal da administração pública a abrir um processo administrativo para explicar o motivo do desbloqueio e analisar se o pedido apresentava todos os pré-requisitos legais exigidos antes de autorizá-lo. Mas esse processo foi simplesmente ignorado. E se não foi aberto o processo administrativo, é porque os reais motivos não poderiam aparecer. E se não podiam aparecer, certamente é porque havia ilegalidades. Já em 2022, muitos aposentados e pensionistas perceberam o desvio mensal dos seus benefícios e contestaram, dizendo, por exemplo, que não reconheciam as suas assinaturas nos documentos de autorização das entidades ou que tinham sido induzidos a erro.
Então, a Polícia Federal já conhece o esquema e está processando as informações das pessoas envolvidas nas fraudes que estavam em andamento. Agora, ela vai começar a investigar a cúpula do INSS do governo Bolsonaro, que foi quem ignorou a lei e abriu espaço para que a atividade criminosa continuasse funcionando. Uma das coisas mais importantes é que a polícia investigue se essa manobra criminosa do governo Bolsonaro teve a ver com as eleições de 2022, já que a lei foi descumprida naquela época já. Além disso, também é preciso saber se a CONTAG e essas outras entidades envolvidas tinham algum alinhamento político com Bolsonaro. Na semana passada foi instalada a CPMI do INSS e hoje ela começou a funcionar. Mas como a gente sabe, não é possível esperar muita coisa dela. Primeiro porque ela é comandada pelos aliados de Bolsonaro, pessoas sem nenhuma seriedade nem credibilidade para fazer investigações. Se querem até livrar a cara de um criminoso de um golpe de Estado, certamente vão querer jogar os crimes do INSS nas costas do presidente Lula, mesmo quando não houver nenhum indício. Mas o importante mesmo é não dar nenhuma audiência para o circo que eles fazem lá no Congresso. O que a gente tem que fazer é prestar atenção no trabalho da Polícia Federal que continua. Neste sim, a gente pode confiar.